pedir a tua proteção, queremos pedir, meu Pai, o teu Santo Espírito, para que assim possamos entender, meu Pai, a tua palavra. Esteja conosco, nos abençoe, nos dê entendimento, nos abençoe. Assim te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Iniciamos um estudo, mais uma vez, sobre Cristo e a purificação do santuário celestial. O primeiro ponto que precisa ser destacado em todo esse estudo relacionado à purificação do santuário e sobre o rito sacerdotal e sobre todo esse sistema de mediação do nosso sumo sacerdote é apenas um, e que é o mais importante. Cristo, como ministro do santuário, ele não se cansa de agir em favor da nossa salvação. Essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica que nos é apresentada com relação ao santuário celestial após a ascensão de Cristo. Existem hoje pessoas, muitas pessoas, aliás, no sistema religioso, que pensam que a atividade, vamos dizer assim, divina para a salvação nossa, após a ascensão de Cristo, né, como ele enviou o Consolador, e as pessoas também imaginam que o Consolador é outra pessoa, então Cristo ele foi substituído pelo Espírito Santo. Então, Cristo ele não faz nada, não está fazendo mais nada, está apenas sentado à direita, como diz lá na palavra, e ele simplesmente foi substituído pelo Espírito que foi enviado à Terra. Então, esse pensamento leva as pessoas a pensar que Cristo já fez tudo, ele já fez tudo para a nossa salvação ao morrer na cruz. Como nós vimos, isso não é verdade. O morrer na cruz, ele foi a oferenda, a oferta. Essa oferta, esse sacrifício, utilizando a linguagem do santuário, ele precisa ser ministrado, ele precisa ser oferecido. É isso que acontece agora. Então, nós não podemos imaginar que Cristo é como se ele estivesse no banco de reservas, lá nos céus, torcendo para que o Espírito convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que o sacrifício dele na cruz, ele é completo. A grande maioria das religiões dispensacionalistas, elas acreditam dessa forma. Elas acreditam dessa maneira, que agora o Espírito é quem está fazendo tudo, Cristo está apenas lá sentado, esperando o momento de voltar na segunda vinda ou numa terceira, né, para quem crê no arrebatamento secreto. Mas não é assim que a palavra fala. Não é assim que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o Espírito, o Consolador, ele é a própria presença. Ele é o Espírito compartilhado pelo Pai e pelo Filho, lá em João 14:16. As Escrituras também ensinam que Cristo continua trabalhando para a nossa salvação após a sua ascensão. Entra numa nova panorâmica, um novo vislumbre desse trabalho. E isso é o seu sacerdócio celestial. Então ele não é um mero espectador que já cumpriu o seu papel de salvação. Por isso que as Escrituras nos mostram sobre o seu sacerdócio, que ele se revela num trabalho ativo de 3 etapas. O primeiro ponto aqui, essas 3 etapas do sistema sacerdotal do nosso grande sumo sacerdote. A primeira etapa é a inauguração desse trabalho. A segunda está relacionada à mediação ininterrupta, uma mediação contínua. E a terceira é do julgamento escatológico. Nós vamos ver cada uma destas etapas a partir de agora, de forma resumida. A inauguração do seu sacerdócio, a mediação contínua que este sacerdócio nos traz, e o julgamento escatológico advindo através deste sacerdócio. Cada uma destas etapas, com certeza, vai corresponder à obra sacerdotal que é tipificada ali na antiga aliança, no tabernáculo terrestre. Nós precisamos fazer essa correlação a cada uma destas fases. Então, na primeira etapa, nós temos a inauguração do seu sacerdócio. O livro de Hebreus, ele interpreta a ascensão de Cristo, do Messias ressuscitado ao céu, como sendo a sua entrada no santuário celestial na condição de sumo sacerdote.
Para isso, nós precisamos ver Hebreus 4,14, nos diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. Veja, o contexto que ele apresenta aqui é o contexto do descanso relacionado à criação. Hebreus capítulo 4, verso 14. O outro texto também é, aliás, 4,14, eu li 4,4. 4,4, é 4,14. 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, o grande, o mega arquiereus, é a palavra para sumo sacerdote, que penetrou os céus, é o que diz aqui a palavra, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esta é a crença, esse é o entendimento apresentado na Epístola aos Hebreus. Nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Também em Hebreus 6, 19 e 20, nós temos essa mesma descrição semelhante. Hebreus 6, 19 e 20, diz assim: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei se vamos ainda fazer uma análise sobre essa palavra véu. Qual o sentido dessa palavra véu? Essa palavra véu é o véu que separa o lugar santo do santíssimo, porque se é o local, é o véu que separa o lugar santo do santíssimo, então o autor de Hebreus, ele está nos dando a entender que Jesus ele já entrou diretamente no lugar santíssimo, quando ascendeu aos céus. Será que é isso mesmo? Vamos deixar isso mais para frente, para outra oportunidade. Outro texto que fala sobre isso é Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, verso 12 e o verso 24. Esse aqui é o capítulo chave de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, não, mas pelo seu próprio sangue, veja, pelo seu próprio sangue, ele entrou, a palavra aqui grega é eiserchomai, entrou, e aqui você vai ver na sua Bíblia que deve estar aí Santo dos Santos, não é isso? Não sei se a versão do Eric está diferente aí. Eu lembro que teve uns dias atrás que o Eric leu, e na versão dele estava correta. Não sei, Eric, se é a mesma que você está aí, você pode confirmar para a gente. Hebreus 9, verso 1. Tem dizendo aí Santo dos Santos? Hebreus 9, verso 12. Boa noite, Eric. Se você estiver me ouvindo aí e puder ler na sua Bíblia. Todos os irmãos aí, graça e paz. Hebreus 9, 12. 9, 12, vamos lá. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Exato. Essa sua versão aí tá exata, tá ok. Excelente. Que versão é essa aí que você está lendo? Peraí, essa aqui Sabe dizer? Peraí, tem aqui escrito, peraí. É a versão revisada e corrigida na grafia simplificada, a tradução João Ferreira de Almeida. Muito bem. Excelente essa tradução. Ela equivale a tipo uma corrigida fiel. Então, a palavra realmente que está aqui no grego é apenas agion. Agion quer dizer santuário. Então, se coloca como na Almeida, a atualizada, por exemplo, Almeida atualizada, eu acho que a nova versão internacional, se coloca Santo dos Santos, há uma mudança de sentido muito brusca aqui, porque está dizendo que ele entra diretamente aqui no lugar santíssimo. Então, se ele entra diretamente no lugar santíssimo, isso aqui vai dar um problema tão grande na interpretação lá das 2.300 tardes e manhãs que nós ainda vamos ver, porque cai todo o sustentáculo da purificação do santuário ao final dos 2.300 dias de Daniel 8,14. Então, como na tradução aí do Eric está da forma correta, é interessante nós percebermos isso. A palavra hagion, do grego, ela se refere ao santuário em si.
e também se refere ao lugar lá, um daqueles lugares, ou santo ou santíssimo, dependendo do contexto. A gente ia falar isso mais à frente, mas foi muito bom agora a gente já tocar nesse assunto, o Eric ter lido isso aqui. Por exemplo, ó, vamos ver um exemplo aqui que vai desmistificar. Aquelas pessoas que criticam a questão da purificação do santuário, o local santo, lugar santíssimo, elas vão pegar esse texto aqui, da forma como está aqui, ó, diz que Cristo entrou no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, uma vez por todas, então ele já entrou para fazer essa purificação, ele já entrou lá, então já desmonta, através de uma tradução, vamos dizer assim, mal feita, uma tradução pessoal, aqui, revisado, uma mudançazinha, aprimorar essa tradução, então eu acho que ele entrou no Santo dos Santos, não é assim. Vamos para Hebreus, então, para a gente ter uma ideia. Hebreus capítulo, o mesmo Hebreus 9, aliás, é isso, o mesmo Hebreus 9. Nós vamos ver aqui. Hebreus 9 fala da primeira aliança, 9 verso 1. Primeira aliança, que ele se refere à primeira mesmo, porque a palavra é protos. Ela tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Santuário terrestre. Aí eu peço a Eric, por favor, lê o verso 1 aí na tua versão, como é que tá? Existe a palavra santuário terrestre aí no final? No verso 1. Hebreus 9:1, você pode ler para a gente confirmar aqui, mais uma vez, esse verso 1? Posso sim. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Muito bem. Veja que a mesma palavra grega que foi traduzida nesse verso que o Eric leu antes, lá por Santo dos Santos, é a mesma palavra usada aqui no verso 1, de Hebreus 9, verso 1, e aqui ela foi vertida apenas como santuário, porque esse é o sentido da palavra. Então aqui diz claramente que o santuário é o Hagion. E lá também no outro verso, que o Eric leu, você vai ter a mesma palavra grega Hagion, só que lá colocaram como sendo o lugar santíssimo. Lá colocaram como sendo o lugar santíssimo. Então aqui ele vai continuar falando. Verso 2, foi preparado o tabernáculo. Veja, quando ele quer se referir ao tabernáculo, é isso? O tabernáculo, ele se refere aqui a esquene, a tenda, né? A preparação da tenda. Aí ele fala da parte anterior, onde estava. Veja, essa parte anterior. Que parte anterior é essa aqui? Que parte anterior é esta, que ele se refere ao autor de Hebreus? A palavra que parte anterior é protos, ou seja, ele quer dizer onde estava a primeira parte. Ele se refere à primeira parte do santuário, lugar santo. E ele diz, a parte anterior estava o candeeiro, a mesa, os pães, e ele diz, e se chama Hagion. Olha só, agora isso vai ficar bem claro para a gente aqui. Então ele chama de Hagion aqui. Ele chamou lá o santuário, diz que a primeira aliança tinha serviços sagrados e o seu Hagion. Então ele está chamando aqui o lugar santo de Hagion, santo lugar. No verso 3, ele fala por trás, olha, prestem bem atenção agora nisso. Prestem bastante atenção, verso 3. Por trás, a palavra aqui grega é meta, quer dizer depois, atrás, do segundo véu. Ele usa aqui a palavra deuteros. Deuteros quer dizer segundo. Então, se existe um segundo véu, existe um primeiro véu. Não é verdade? Se existe um segundo véu, existe um primeiro véu. Então, quando nós vamos aqui na leitura original, que é fundamental para que a gente entenda isso, não seja confundido, nós vemos que ele usa aqui a palavra segundo véu. Eu falei em véu, mas já a gente já entrou no assunto de véu, e falar sobre essa questão de véu só mais na frente, mas já vamos falando agora. Por trás do segundo véu, veja, você tem um primeiro véu e você tem um segundo véu. Por trás do segundo véu se encontrava o esquene, veja, o tabernáculo, aqui, que se chama. Aí ele vai usar a palavra Gion 2 vezes. Aqui ele está se referindo ao lugar santíssimo. Aqui ele está se referindo ao lugar santíssimo, onde era feito todo o ritual do dia da expiação e da purificação do santuário. Então, guardem aí esse texto, Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 4. Porque quando nós vamos em Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 4, no original, nós vamos entender o autor do livro da epístola. Na verdade, isso aqui é um livro tão grande que isso aqui é. O que isso aqui fala é muito grandioso. Essa epístola aos Hebreus
vai nos mostrar toda a essência disso aqui. Então, vai nos mostrar isso aqui por trás, verso 3, a palavra aqui, meta, ele vai dizer aqui, ó, por trás, do segundo véu, do deuteros catapetasmas, é isso aqui que quer dizer. Por trás do segundo véu, do deuteros catapetasma, do segundo véu, aí se encontra o skene, que é a tenda em si, né? A tenda está lá, que se chama Hagion. Então ele usa 2 vezes a palavra para santo, santos, ou seja, o santo dos santos. Então, é aqui que nós precisamos compreender a mentalidade do escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus. E nós, então, vamos perceber, né, quando ele faz essa descrição aqui, que quando ele se refere que Cristo entrou, passou o véu, ele atravessa o véu, ele simplesmente não está se referindo ao Hagion, ao lugar santo dos santos, ao lugar santíssimo, mas ele está inaugurando o tabernáculo. Quando ele vai se referir ao Hagion, o santo dos santos, que é o local onde se realiza a purificação do santuário, se realizava aqui na terra e também acontece lá nos céus, ele usa claramente a palavra Hagion 2 vezes, quer dizer, o santo dos santos. Aí lá tem o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, coberta de ouro, e tem a urna lá também, como diz aqui, né? A arca da aliança, coberta de ouro. Tem, cadê aqui? Eu passei aqui, eu desci demais. A arca da aliança, coberta de ouro. A urna de ouro contendo o maná, isso aqui existia. O bordão de Arão também estava lá, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então ele começa a descrever aqui o tabernáculo terrestre, fala dos querubins agora no versículo 5, e depois fala no verso 6, e depois, ora, depois de tudo isso assim preparado, verso 6, preparado, continuamente entram, aqui diz que entram, quem? Os sacerdotes. Entram aonde? Para dentro do primeiro tabernáculo. Quando ele fala primeiro tabernáculo, ele se refere a quê? Ao lugar santo. Aí que ele só usa primeiro tabernáculo. Mas no segundo, no Deuteros, que foi aquele que ele falou lá, que é o lugar santíssimo, o sumo sacerdote sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Preste bem atenção no verso 7. Ele fala que o sumo sacerdote sozinho entra uma vez por ano, não sem sangue. Veja, o que é que ele faz? Aonde? No segundo compartimento, no lugar santíssimo. Ele entra não sem sangue, que oferece por si pelos pecados. Guarda essa frase, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados. Agora vejam o que ele diz no verso 8. Vejam o que diz no verso 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do Hagion não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha como é interessante isso aqui. Ele está dizendo o quê? Que o processo de purificação, o processo de ministração no santuário celeste só poderia acontecer quando o primeiro tabernáculo passasse, quando o primeiro tabernáculo deixasse de ter a sua validade. E aí você vai para João 14,6, que Cristo ele é o caminho, ele vai falar disso. Cristo é o caminho que consagra saída para o sacerdócio do caminho do santuário, né? O segundo compartimento, o primeiro também tinha de ser inaugurado. E ele fala aqui no verso 9, é isto uma parábola para a época presente. Olha, o que ele quer dizer aqui? Ó? É isto uma parábola. Uma comparação para a época presente. Qual era a época presente aqui que o autor de Hebreus estava escrevendo? Qual era a época presente? Após a ressurreição e a ascensão. Após a ascensão de Cristo e a ressurreição. Ele está dizendo, mas isso aqui é uma parábola. O Espírito Santo está dando a entender que esse caminho ainda não se manifestou. Enquanto o primeiro não iria se manifestar, enquanto o primeiro continua erguido. Que caminho? Que caminho? Veja só que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Que coisa maravilhosa. Volta aqui do verso 8. Volta. O caminho que o sumo sacerdote faz aqui, ó. No verso 2. Ele vai entrar lá no Hagion, verso 2, santo lugar, Hagion.
Depois ele tem aqui, verso 3, por trás do segundo véu, deuteros, catapetasma, o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então ele está dizendo, tudo isso aqui, o Espírito Santo está mostrando que enquanto houvesse, era uma representação, uma cópia que existia na Terra, tudo bem, isso era feito lá. Mas isso aqui vai passar. Quando isso passar, aí o Espírito Santo está dizendo que esse caminho, então, né, esse caminho vai ser manifestado. Ou seja, isso aqui vai acontecer agora com o santuário celestial. Por isso que Cristo é o ministro do verdadeiro tabernáculo. E aqui ele diz no verso 9, é isto uma parábola para a época presente. É isto uma parábola. E segundo esta, de acordo com esta parábola, toda essa determinação, esse ritual aqui estabelecido no santuário terrestre, se oferecem dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, ou seja, não ia dar certo. Por mais que as pessoas continuassem oferecendo os sacrifícios, não haveria uma verdadeira purificação, ou seja, seriam ineficazes para aperfeiçoar quem presta culto. Então ele fala no verso 9. Por quê? Ele vai dizer, ordenanças da carne, comidas, bebidas, abluções, impostas até o tempo da reforma. Agora veja o verso 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, o arquiereus, dos bens já realizados. Quando ele fala dos bens já realizados, ele se refere a quê? Quais são os bens já realizados? A palavra bens é a palavra grega agatos. A palavra agatos, ela significa o seguinte, como sumo sacerdote daquilo de bom, aquilo de agradável, aquilo de excelente que foi realizado. O que aconteceu? O que foi realizado de excelente? O seu sacrifício. Ele vem ministrar, ele é sumo sacerdote do seu próprio sacrifício, dos bens realizados. E ele diz, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. O tabernáculo lá dos céus. Ele usa aqui para a palavra tabernáculo a mesma palavra que ele usou para se referir ao tabernáculo da terra, que é a palavra grega skene. Então ele está fazendo aqui uma junção fantástica. A palavra está mostrando aqui. É algo fantástico porque ele está fazendo aqui uma ligação muito forte, uma ligação realmente tremenda entre o santuário da terra e o santuário dos céus, tanto que ele diz que não é desta criação e que Cristo entrou ali. Por que Cristo é apresentado como sumo sacerdote e não como sacerdote? É isso que a gente falou esses dias. Não há uma correspondência perfeita, porque se fosse para haver uma correspondência perfeita, era para haver um serviço também sacerdotal de Cristo, no sentido que ele teria de oferecer o próprio sacrifício dele no santuário, lá em cima, mas não, o sacrifício dele, ele é ministrado, e ele atua como sumo sacerdote dos bens já realizados. Agora veja o que diz aqui, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue, agora aqui onde está o X da coisa, pelo seu próprio sangue, ele entrou, a palavra grega é eiserchomai, quer dizer, entrou, ele foi para dentro, né, ele ingressou no Hagion. Ele ingressou no Santo dos Santos, não, Hagion, no santuário. Foi isso que o Eric leu agora há pouco. Ele ingressou uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que é que ele está dizendo aqui? Inauguração. É isso que o livro de Hebreus está falando. O livro de Hebreus ele apresenta a primeira fase, que é da inauguração do ministério de Cristo como sumo sacerdote. Então essa entrada vai marcar a conclusão dessa oferta sacrificial que foi feita na cruz do Calvário, que corresponde ao animal que era imolado no pátio do santuário terrestre, e o início da mediação. O que é a mediação? Pai, perdoa em nome de Jesus. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem. Pronto, é isso que ele faz. A mediação contínua. Então, ele é o sumo sacerdote que oferece os méritos do seu sacrifício, a sua oferta sacrificial. É isso que o autor de Hebreus apresenta. Então, o sacerdote israelita, ele incluía o ato sacrificial de imolar um animal. O trabalho dele, do sacerdote, aliás, era sacrificar o animal, imolar um animal.
Mas essa não era a sua atividade distintiva, porque também os próprios israelitas imolavam os animais, no caso da oferta individual. Então, a atividade exclusiva do sacerdote era o rito que acontecia depois da morte do animal. Essa era a atividade exclusiva. Então, o que é que acontece? Você tinha lá as ofertas, oferta queimada, por exemplo, holocausto, ofertas pacíficas, queimava-se o animal. Então, ali ele fazia um movimento, tipo assim, vertical, porque a fumaça do sacrifício ia para o céu. E era apresentado como um aroma agradável. Era esse o oferecimento. Nas ofertas pelo pecado, ele manipulava, vamos dizer assim, o sangue. Lá em Levítico 4, Levítico 16, e ele fazia um movimento aqui, né, vamos dizer assim, quando ele colocava lá o sangue nas pontas do altar, um movimento horizontal, porque esse sangue era levado para dentro do santuário e aspergido perante Deus, diante do véu entre o lugar santo e o santíssimo. Nós já vimos também. Então, a atividade do sacerdote não era imolar o animal, a principal atividade. Ele podia fazer isso, mas não era. Mas era realizar o processo de oferecimento do sacrifício. Esse era o ponto aqui. Então, a oferta chegava a Deus no céu e também chegava a Deus no santuário. Então, essa tipologia aponta para Cristo. Ele apresenta o seu sacrifício diante do Pai, cumprindo assim esse movimento vertical, né, porque sobe para o céu, aquele aroma suave, na oferta queimada, e também horizontalmente, porque quando ele entra no santuário, ele vai agora apresentar os méritos do seu próprio sangue para purificar dos pecados que estão ali registrados. Registrados como? Através dos livros. Nós vemos lá em Daniel, capítulo 7. Então, quando ele ascende ao céu, Cristo conclui o oferecimento do seu sacrifício. Por isso que Hebreus 8, 3 e 4, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 8, verso 3 e 4, diz assim. Diz, ó, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, quando ele sobe aos céus, ele inaugura o santuário celestial, o Agion, é isso que a gente vê no capítulo 9, e aqui no capítulo 8 diz que ele se assenta à destra do trono da majestade nos céus. E ele é ministro do santuário, do Agion. Aqui diz, ele é o ministro ali. E do verdadeiro esquene, o tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui fica muito claro que ele oferece dons como sacrifícios. Aí o verso 3 no finalzinho diz, também esse sumo sacerdote, que é Cristo, ele tem o que oferecer. Oferecer os méritos do seu sangue. Então há uma correspondência aqui, tanto para o lugar santo, quanto para o lugar santíssimo, com relação ao ministério de Cristo. O oferecimento desse sacrifício é concluído, então, por sua entrada no santuário. Isso a gente vê em Hebreus 9, 25. Então, ali, ele inaugura o santuário. Ele inaugura o santuário. E essa inauguração também, simbolicamente, era como na inauguração do santuário terrestre. Ele era inaugurado com sangue. Aqui, Cristo não vai espargir seu sangue, mas ele vai apresentar-se diante do Pai com os méritos do seu sacrifício. Então, nós temos agora o segundo ponto, né? A obra da contínua mediação. A contínua mediação de Cristo é o que dá início à nova aliança, porque a nova aliança é no seu sangue. É isso que diz a palavra, o sangue da nova aliança. A nova aliança é fundamentada no seu sangue. Não existe nova aliança sem o sangue. Hebreus 7, 22 fala disso, dessa obra sacerdotal. Hebreus 8, 6 vai falar disso. Então, a inauguração da aliança no seu sangue, do santuário, também inaugurado o santuário, e do sacerdócio do Messias, de Cristo, reflete isso, que foi formada uma aliança agora de Deus com todos aqueles que creem em Cristo, do mesmo jeito que foi feita essa aliança com os israelitas quando saíram do Egito. É tremendo isso aqui. Êxodo 19, 1 a 8 vai falar sobre isso. Lá foi inaugurada uma aliança, foi inaugurado um santuário e um sacerdócio. Em cima de quê? Da obediência, em cima de um povo que tinha saído do Egito e que foi convidado pelo Criador a receber as bênçãos dessa aliança. Então se iniciou uma aliança ali. Então tem uns eventos aqui dessa aliança que mostram que era necessário construir e consagrar um santuário.
Êxodo 25 a 27 vai falar disso, Êxodo 30 a 31, Números, Hebreus 9, e também se consagrar ao sacerdote. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo, a aliança no sangue do Cordeiro, é preciso que haja um santuário, já existe, lá nos céus. E também é preciso que haja um sumo sacerdote. E o livro de Hebreus fala que já existe. Cristo é o sumo sacerdote. E ele oferece dons e sacrifícios. Só que esses dons e sacrifícios são todos vinculados ao seu sangue. Então, o santuário, os sacerdotes e os sacrifícios do santuário terrestre eram só sombras. Quer dizer, sombra, era uma imitação, apontando para a grande realidade do sacerdócio de Cristo hoje. Então, o santuário terrestre aponta para o celestial, os sacerdotes que eram pecadores e imortais apontavam para o grande sumo sacerdote sem pecado, que é Cristo, e aqueles animais apontavam para o único sacrifício de Cristo. Então, é uma relação aqui perfeita. Então, enfatizando agora esse ponto da nova aliança, a característica básica, a característica fundamental da nova aliança é a presença dessas realidades do santuário celestial. Então, você tem uma aliança antiga lá do deserto e um santuário, você tem a nova aliança no sangue do Cordeiro, que também tem um santuário, tem um sacerdote perfeito e tem um único sacrifício. E o trabalho desse sumo sacerdote nos céus é trazer, efetivar o perdão, a realidade do perdão dos pecados. Porque se não fosse necessário essa ministração, Cristo morrendo na cruz iria atingir até quem não quer. Ou seja, está disponível a salvação, está, mas é preciso que a pessoa também tenha um ato de fé para buscar e aceitar esse sacrifício na sua vida. Senão Deus iria levar as pessoas para o céu contra a vontade delas. Você ia chegar lá e dizer, não quis vir para cá. Ah, mas porque Cristo morreu na cruz por você, então o sacrifício dele está trazendo todo mundo para aqui. Não, não é assim. É preciso que haja uma realidade do perdão dos pecados e interiorizar a lei divina no coração dos crentes. Eu acho interessante que as pessoas falam bastante sobre a nova aliança, sobre a graça, mas esquecem que essa nova aliança, ela é baseada nesse ponto também, interiorizar a lei divina no coração dos crentes. Está lá em Hebreus 8, 8 a 12, Hebreus 10, 16, 17. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a outra etapa, é a mediação contínua. Quando Cristo inaugura o seu sacerdócio, ele então entra num processo de mediação, como diz a palavra, ele vive sempre para interceder por nós. Essa mediação no antigo Israel, essa mediação contínua, ela era representada através do serviço diário, lá no primeiro compartimento, lá no Agion, do santuário terrestre, não é isso? Agora, esse trabalho lá era caracterizado pelo oferecimento de vários sacrifícios, não é isso? De manhã e da tarde, está lá em Números 28. Mas a mediação contínua de Cristo no santuário celestial não é acompanhada de sacrifícios, mas se fundamenta em apenas um único sacrifício. É isso que o autor de Hebreus apresenta. Porque senão ele tinha de ter sofrido várias vezes desde a fundação do mundo. Mas não, é apenas um sacrifício perfeito. Então essa mediação, mais uma vez, essa mediação, ela tem duas características centrais que estão relacionadas à nova aliança. Perdão dos pecados e a interiorização. Deus promete colocar a lei divina no coração dos crentes. Então, quando alguém fala de nova aliança, quando alguém falar com você sobre nova aliança, e simplesmente falar de graça, falar de perdão dos pecados, você é uma nova criatura, e esquecer que a lei divina, ela está interiorizada no coração dos crentes que aceitam a nova aliança, olha, está faltando alguma. Isso aqui se chama justificação e santificação. E, veja, isso não foi possível na primeira aliança. Quando nós vamos para Hebreus, vamos ler isso aqui, Hebreus 8, 8 a 12. Hebreus capítulo 8, verso 8 a 12. Diz assim, e de fato, vamos ler do 7 aqui. Esse comentário é tremendo, isso aqui que fala Hebreus. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não é isso? De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, por que essa aliança, a primeira aliança, ela foi cheia de defeitos? Ela tem defeitos. E foi buscado lugar para uma segunda. Isso aqui,
é sem defeito. Por que foi buscado lugar para uma segunda, vamos dizer assim? Hebreus 7:11 fala disso também. Verso 8, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui a gente vai falar depois sobre essa questão, né, das duas casas de Israel e a casa de Judá. As pessoas falam que tem duas casas hoje, que casa de Israel e casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então veja, ele diz aqui que promete uma nova aliança, vem dias e farei uma nova aliança. E por que a aliança não deu certo? Eles não continuaram na aliança. Por que eles não continuaram na aliança? Por que será? E ele aqui diz, verso 10, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Espera aí, aqui no verso 9, aliás, no verso 8, não diz que é com a casa de Israel e com a casa de Judá? E por que aqui no verso 10 diz que é só a casa de Israel? Deixa isso para um próximo momento, para um próximo estudo. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Então, ao contrário do que se fala aí, quando se fala sobre lei e graça, pela graça a lei passou, tal, ao contrário. Agora é que Deus diz que vai colocar a lei no coração daqueles que creem. No passado isso não foi possível. Mas agora, pela ministração do sumo sacerdote, que já ofereceu o sacrifício perfeito, isso pode ser feito através do Espírito. Isso é feito através do seu Espírito, do seu Santo Espírito. É isso que a palavra diz. Então, essa é a segunda parte dessa mediação, perdão de pecados e interiorização da lei divina. Então, Cristo, embora tenha morrido na cruz, ele ascende aos céus e ele ministra esse perdão. Ele é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote. Ele vive para interceder por nós. Então, essa mediação contínua é uma mediação baseada nas orações, naqueles que aceitam, naqueles que invocam o seu sacrifício. Agora, a pergunta. Se o Pai nos ama, por que necessitamos de um mediador? Não é isso? Cristo disse, o próprio Pai vos ama. Tudo bem. Se o Pai nos ama, por que eu preciso de um mediador para as nossas orações? Porque ele não perdoa, então, diretamente. Ou seja, quando você obtém a justificação por meio de Cristo, Deus necessita não apenas ser o justificador, mas Deus precisa também ser justo. Está lá em Romanos 3, 26. Vamos ler esse texto? Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos 3, 26 diz assim. Romanos 3, 26, Paulo fala sobre propiciação. Olha, uma linguagem basicamente de santuário. Então, muitas pessoas leem Romanos e não entendem que Paulo está falando com a linguagem do santuário. Aqui, verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação é uma palavra que era utilizada basicamente para o santuário. E Deus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Sabe o que essa palavra propiciação significa? No grego, é o hilasterion. O hilasterion. Se for procurar saber o que é o hilasterion, que é traduzido aqui por propiciação, quer dizer assim, isso aqui é usado para referir-se à cobertura da Arca da Aliança. É a pergunta, a Arca da Aliança ficava onde? Em que compartimento ficava a Arca da Aliança? Alguém que está lembrado aqui? Ela ficava no lugar santo ou ficava no lugar santíssimo? Alguém lembra? Onde é que ficava a Arca da Aliança? Santíssimo. No lugar santíssimo. No Hagion. Exatamente. O Hagion, lugar santíssimo. Aí Paulo diz aqui que a quem Deus propôs, ou seja, Deus determinou, mostrou, apresentou, que através do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, como propiciação. E a propiciação era feita no lugar santíssimo. Então, se a propiciação é feita no lugar santíssimo, e Paulo diz que é mediante o sangue de Cristo, o que é que Paulo está dizendo que acontece aqui? O que é que Paulo está dizendo, pessoal? O que acontece aqui? Purificação no santuário.
Olha só, aqui em Romanos 3:25, Paulo está falando sobre purificação do santuário. Ele está dizendo aqui claramente que é o sangue de Cristo que é apresentado lá no Santo dos Santos, no Agion Ragion, no lugar santíssimo, para purificar. Porque ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E aqui, voltando agora para o texto que a gente ia ler, o texto que a gente ia ler é o 26, não é isso? 26 diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, por causa da manifestação dessa justiça agora já, porque ele mesmo é justo, Deus é justo, e é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa epístola aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico de justificação pela fé, é tremendo isso aqui. Ele diz, Deus é justo e o justificador. Como é que Deus é justo e Deus também é o justificador? Você já parou para pensar nisso? Então, não basta Deus perdoar os pecadores, ele precisa ser justo ao oferecer esse perdão. Ele precisa ser justo. O perdão é concedido sob pilares, sob basilares justos, previamente determinados por Deus. Não é simplesmente assim, dizer, eu vou perdoar, e perdoou. Não, é preciso que se cumpram requisitos para que esse perdão seja concedido. Então, como é que Deus pode ser justo nesse sentido? É exatamente por meio de 2 pontos aqui, 3 pontos, aliás. Primeiro, intercessão de Cristo, é o que nós estamos falando aqui, o ministério contínuo, intercessão de Cristo em nosso favor. Baseado em quê? Por que ele pode interceder? Por causa da sua vida perfeita, porque ele é o sacrifício perfeito também, e ele tem a vida perfeita, os méritos da sua vida perfeita, que resultam no seu sacrifício em nosso lugar. Então, por causa disso, Deus ele pode justificar quem tem a fé em Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, primeiramente, antes disso, ele foi justo. Olha que coisa maravilhosa. É o próprio Pai quem determinou que fosse assim. E estabelece seu filho como sacerdote e mediador. Então, você tem a morte e a intercessão de Cristo. E isso não aconteceu para que o Pai fosse convencido. Ah, então tá bom, já aconteceu, eu vou ter misericórdia do pecador. Não, é o próprio Pai quem determinou. Ele agiu com essa autoridade para demonstrar que a intercessão de Cristo, ela é a única maneira para que o pecador arrependido ele possa receber o perdão e ter a vida eterna. Então existe todo um processo aqui de perdão. E aí, então, através disso, a lei divina pode ser interiorizada no coração dos crentes, porque agora recebe-se o perdão dos pecados. Recebe-se o perdão dos pecados, há o revestimento da natureza de Cristo e um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, Cristo socorre os que são tentados, a partir de agora. Hebreus 2:18. Ele socorre os que são tentados. Ele dá força para que você, quando é tentado, para aqueles que são tentados, se mantenham fiéis através de seu próprio Espírito que neles habita. Então, aqui pode acontecer, aqui o escopo, o objetivo da nova aliança é cumprido. Por que é cumprido? Porque há o Espírito. O Espírito capacita. É o Espírito que concede a possibilidade de que os salvos se mantenham fiéis, sejam tentados e não caiam. E a lei seja interiorizada dentro do coração. Ah, porque a lei vai salvar? Não, porque já estão sendo justificados em Cristo. Então, esse ponto aqui é muito belo. Isso aqui se chama processo de justificação. Justificação pela fé. A terceira etapa que nós estamos falando aqui, é o julgamento escatológico. Então, quando se conclui o sacerdócio de salvação de Cristo, então, isso aqui vai seguir, logicamente, a segunda vinda. A segunda vinda vai trazer a salvação real, palpável, vamos dizer assim, material, àqueles que aguardam. Hebreus 9:28 fala disso. E essa vinda, ela está associada ao juízo escatológico. É o juízo escatológico. Hebreus 9:27 e 28 vai falar disso. Esse capítulo 9 de Hebreus e o 8, eles têm uma relação muito forte com relação ao juízo escatológico. Hebreus 9:27 e 28 diz, Hebreus 9, estou em Romanos aqui, deixa eu ir para Hebreus. Hebreus 9:27 e 28, diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Olha, a palavra juízo aqui não quer dizer o juízo de ponderação, depois que a pessoa morreu. Não. Vem aqui o juízo, a seleção, a separação, a repartição. Já tem o juízo. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Olha, por que pecados de muitos? Por que não pecado de todos? Porque nem todos aceitam o sacrifício. Então ele não tem como ministrar os seus méritos. Então, quando ele se apresentar para tirar os pecados de muitos, ó, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, olha, para tirar os pecados de muitos. Tirar os pecados de muitos. Peraí, como é que Cristo tira os pecados de muitos? Lembra que a gente falou agora há pouco? Volta aqui, novamente, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Ok? Ofereceu. Ele é a vítima perfeita, ofereceu-se, ele ministra os seus méritos. Aí diz aqui, ele fez isso para tirar. A palavra tirar quer dizer assim, ele colocou sobre si mesmo uma carga para ser levada. Ele sustenta. Ele vai levar aqui, não é isso? E o sentido aqui, levar as pessoas que ele tira os pecados, vai levar para um padrão mais alto. E ele tira esses pecados de muitos. Como é que Cristo tira os pecados aqui de muitos? Se nós estamos no contexto aqui de Hebreus que fala sobre a purificação do santuário, como é que ele tira esses pecados de muitos aqui? Lógico que cumprindo o seu papel como sumo sacerdote. Cumprindo o papel como sumo sacerdote, ele purifica o santuário e os pecados são apagados. Então, quando ele faz isso, aí então ele aparecerá. Aparecerá. Segunda vez, sem pecado. Quando diz aqui, segunda vez sem pecado, é porque Cristo tem pecado? Claro que não. É preciso entender a linguagem do autor de Hebreus. Quando diz que Cristo aparece segunda vez aqui sem pecado, não se refere que Cristo aqui tinha pecado. Não, mas se refere que ele vai aparecer a segunda vez aqui sem pecado. Não haverá mais pecado. Quando ele aparece, ele já fez a purificação dos pecados. Ele aparece segunda vez, não há mais pecado, porque os pecados já foram tirados. E ele vai aparecer, então, aos que o aguardam para a salvação. É para eles especificamente que ele se manifesta na sua segunda vinda. É isso que o autor de Hebreus está falando. Isso aqui é o juízo escatológico. E aqui nesses textos, o autor de Hebreus já apresenta a purificação. A purificação, o apagamento dos pecados pelo sacrifício de Cristo. Então, isso leva para o dia da expiação. O santuário lá era purificado dos pecados dos israelitas, e depois os próprios israelitas eram purificados. Você está vendo aqui em Hebreus 9 que Paulo está falando algo muito semelhante. Ele diz aqui que é tirado os pecados, veja, é tirado os pecados aqui em Hebreus 9, e ele então aparece segunda vez. Quando que os pecados são tirados? Mais uma vez, batendo nessa tecla, quando ele finaliza a sua obra de sumo sacerdote. Quando ele finaliza a sua obra de sumo sacerdote, ele passou, então, e ministrou no lugar santíssimo. E agora não há mais pecado. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós. Então, o perdão de pecados, através da mediação diária, ele está disponível hoje. Ele está disponível hoje. Mas também o julgamento da humanidade, ela vem ocorrendo já. Por que ela vem ocorrendo? Porque nós estamos no grande dia da expiação. Agora, para a gente entrar nesse assunto, nós temos de voltar para Daniel e ver o início das 2.300 tardes e manhãs, lá, todo esse período profético. Então, entender isso aqui nos leva, né, a perceber que hoje Cristo nos céus intercede por nós. Mais do que isso, ele intercede como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então, aquelas passagens lá, Hebreus 6, 19 e 20, Hebreus 9, 12 e outros lá, que parecem dizer que Cristo entrou no lugar santíssimo, a gente já viu, né? Logo no início aqui, qual é o sentido disso? Ragion, 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 Santo dos Santos, lugar santíssimo. Segundo véu, primeiro véu, a gente viu no início. Segundo véu, lugar santíssimo. Quando diz que Cristo penetrou o véu, não quer dizer o lugar santíssimo. Quer dizer que ele inaugura o santuário celestial. Ele inaugura o santuário celestial. Então, pessoal, esse tema, Hebreus 9, 21,
Vamos ler aqui o verso 21 agora. Voltando aqui um pouquinho. Hebreus capítulo 9, verso 21. Olha o que diz aqui. 9, 21. Quando Moisés, aqui ele está falando da inauguração do santuário. Veja, verso 19 fala de Moisés quando foi inaugurar o santuário terrestre. E diz aqui, que ele aspergiu com sangue, no verso 21. Agora veja o verso 20. O verso 20 diz, este é o sangue da aliança. Já pensou? O sangue da aliança antiga, ele era baseado no sangue de animais, no sangue de cordeiros. Olha que revelação tremenda aqui em Hebreus. Então, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. O que é que Moisés faz? Verso 21, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Olha que coisa. Aqui no verso 21. Então, Hebreus 9, 21 nos diz que todas as partes, todos os utensílios do santuário foram consagrados com o sangue dos sacrifícios. Então, isso nos mostra que na inauguração do santuário foi apresentado o sangue. E esse sangue, ele consagrou o santuário, mas não era a purificação do santuário. Então, tendo esse entendimento, nós percebemos que certos textos, como esses textos aqui, ó, de Hebreus, nós falamos agora há pouco, os textos aqui de Hebreus 6, 19, 20, 9, 12, que falam sobre Cristo entrando no lugar santo, no Agion, e com o seu sangue apresentando, não quer dizer necessariamente que ele está fazendo ali, quando subiu aos céus, o processo de purificação do santuário, porque isso aqui só aconteceria, não na ascensão, mas aconteceria no final da grande profecia dos 2.300 anos, que é o que nós vamos ver ainda. Certo? Então fica bem claro aqui a diferença do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio israelita. Nós já vimos, ele ofereceu apenas um sacrifício. Um sacrifício. Então, a pergunta é, quando é que tem início o cumprimento profético do dia da expiação? Quando é que tem início? Aí você vai para Daniel 8,14. Daniel 8,14 é justamente a resposta que Daniel estava aguardando. E que o anjo tem de voltar para dizer a ele. O anjo apresentou já em Daniel, foi apresentado por Deus, Daniel 7, 9 e 10, os livros sendo abertos. Os livros sendo abertos e o juízo sendo apresentado a Daniel. O dia da expiação, o perdão dos pecados. Agora fica a pergunta, quando se inicia a contagem dos 2.300 dias proféticos de Daniel 8,14? Quando é que se inicia? Quando se inicia? Isso aí é o assunto para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, nós finalizamos por aqui hoje. Eu espero que nós possamos hoje ter evoluído um pouco mais, aprendido, né, pego alguma coisa mais interessante que nós não conseguimos ontem. Porque esse assunto é um assunto bastante progressivo. Nós vamos estudando hoje, alguma coisa fica clara, amanhã outra coisa fica clara, e nós vamos pegando ali um todo. Tenho certeza que quando nós formos para as 2.300 tardes, quando nós formos estudar as 70 semanas de Daniel também, aí as coisas vão começar a se encaixar. Nós estamos estudando, tipo, subdividido este assunto. Mas nos próximos temas, nós já temos mais 2 temas de santuário, temos 2.300 tardes, temos as 70 semanas de Daniel, aí sim, nós vamos fechar todo esse raciocínio com relação à purificação do santuário. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.